Gênesis, capítulo 13. A desavença entre Abraão e Ló. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale no Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como na terra do Egito. Isso se deu antes de que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou-se com acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que está vendo, darei a você e sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mani, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Naquela época, Arafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Esná, Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra os reis de Belá, que é Zoar. Todos os últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que ele tinha se aliado derrotaram os refaíns em Asterode, Carnaim, os zirins, Uram e Ismim em Save-Kiriataim e os oreus, desde os montes Seir até El-Paran, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispat, que é Gades, e conquistaram todo o território dos amalequitas, dos amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adma, de Zeboim, de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer
Mer, rei de Elon, contra Tidal, rei de Goim, contra Arafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os mantimentos e partiram. Levaram também a Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão. O hebreu que vivia próximos aos cavalos de Mamre, os amorreus, os Mamre e seus irmãos, Escol, Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou durante a noite em grupos e assim derrotou, perseguindo-os a Bó, ao norte de Damasco, e recuperou todos os bens. Trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com suas mulheres, o restante dos prisioneiros. Melquisedeque abençoou Abraão. Voltando Abraão da vitória sobre Quedor Lomer, rei, e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Safé. Isso é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Não aceitarei, a não ser que os meus servos comeram a porção pertencente a Aner, Escol, Mamre, e os quais acompanhavam, que eles recebam a sua porção. Gênesis capítulo 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer o Damasceno? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado por justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a essa terra como herança. Perguntou Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo,
e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a metade completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro, esfumaçante como uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra que os queneus, quenezeus, dos cadaneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus e dos gigazeus e também dos jebuseus. Gênesis capítulo 16. O nascimento de Ismael. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Saraí. Quando isso aconteceu, já faziam 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi essa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Saraí disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Saraí: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Saraí tanto maltratou Agar, que essa acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou a Agar, serva de Saraí: de onde você vem? Para onde você vai? Ela respondeu: estou fugindo de Saraí, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora, sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que se deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Ber-Lai-Roi. Agar teve filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Boa noite. Ai, que pena, Silvia. Consegui.